Olá, amigo internauta que nos acompanha nesta terça-feira. Muito boa tarde. Falamos ao vivo do estúdio do DG ABC TV para dar continuidade à nossa série de entrevistas da sabatina do Diário do Grande ABC sobre as eleições 2016. Eu, Beto Silva, secretário de redação, Rafael Rocha, editor de política, entrevistamos hoje Taka Yamauchi, candidato do PSD à prefeitura de Diadema. Candidato, por que é que o senhor quer ser prefeito de Diadema? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Beto, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os internautas que nos prestigiam com sua audiência e agradecer também ao Diário do Grande ABC por esse espaço democrático, para estarmos aqui expondo as nossas ideias, as nossas propostas. Bom, Beto, tenho 38 anos, sou engenheiro, pós-graduado em gestão pública, casado, pai, filhos de japoneses, morador da cidade de Diadema há 35 anos e quero ser prefeito de Diadema justamente para resgatar a dignidade da nossa cidade. Quero transformar Diadema numa referência positiva. Quero colocar os meus 20 anos de experiência administrativa como empresário em prol da população, para colocar realmente e implantar, juntamente com um time do bem, né, uma administração profissional, ética, competente, integrada, atuante, que realmente esteja próxima às pessoas, que ofereça realmente para Diadema, para o cidadão de Diadema, uma alternativa, né, uma administração onde possa proporcionar uma saúde humanizada, uma saúde com mais médicos, uma saúde onde a gente tenha UBSs com qualidade de atendimento, né, uma segurança onde a gente possa ir e vir sem medo, uma educação onde a gente tenha uma perspectiva de futuro para os nossos jovens, para as nossas crianças. É para isso que eu quero ser prefeito. Olá, candidato, boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde você, amigo internauta que nos acompanha. Vocês podem mandar perguntas para o candidato Taka Yamauchi pelo nosso canal do Facebook, pelo youtube.com/dgbcjornal e pelo e-mail sabatina@dgbc.com.br. Candidato, o senhor foi candidato a vereador na última eleição, em 2012, pelo PSDB e recebeu 990 votos. Você acha que em 4 anos deu tempo para a população de Diadema conhecer o seu trabalho, conhecer a sua figura política e aumentar consideravelmente essa margem de votos? Acho que hoje o projeto é outro, né? O projeto é para majoritário. A gente realmente tem toda uma certeza, né, que a capacidade técnica que a gente tem hoje, uma formação realmente acadêmica e toda uma experiência de administrativa que a gente tem, bem diferente da eleição anterior, a gente quer colocar isso em prol da população, né? Quer colocar um setor, uma marca diferente nesse governo, não quer ser mais um político, né? A gente que vem da iniciativa privada quer colocar uma nova alternativa para a cidade, mas não uma alternativa que a gente não sabe realmente o foco, mas uma alternativa séria, que hoje as pessoas buscam por isso, uma administração profissional, porque o cidadão hoje, ele está pouco interessado na política como a politicagem, como a gente vê, né? Tudo pela governabilidade, tudo por uma questão do toma lá da cá. Hoje ela quer saber realmente do médico ali no seu posto, nos hospitais, quer saber da segurança realmente para a dona de casa, sair na porta da sua casa e não ser assaltada, né? De ter o seu filho colocado numa escola e ser assaltado o seu celular. Eu acho que as pessoas querem saber disso, querem saber de uma gestão eficiente, querem saber de uma gestão onde que o profissional em si, né, porque o servidor, o prefeito, nada mais é do que um servidor da população. E justamente isso que a gente coloca esse papel, né, de uma alternativa nova hoje para Diadema, de colocar todo um critério em relação ao combate da corrupção, né? No nosso governo. A gente vai pautar muito isso, a gente vai criar uma agência realmente de controle para a corrupção, né? Para controlar as demais secretarias, para controlar realmente todos os servidores, para que não haja realmente uma severidade com o dinheiro público, fazer mais com menos. Então, todo esse critério, o político normal, né, o político de carreira, né, ele não tem essa visão. E a gente quer pautar justamente essa visão administrativa para dentro da política, né? Ressaltar esse lado administrativo para que a gente possa fazer uma gestão
para as pessoas, uma gestão valorizando e escutando as pessoas, tendo toda essa prioridade e escutando as prioridades das pessoas. Não adianta hoje a gente ter uma visão e não escutar as pessoas. E isso acontece na nossa cidade, Rafael. Ver parques, ver recapeamentos, ver praças serem construídas, mas os verdadeiros problemas da cidade, né, como a saúde, como a educação, né, como a segurança, eles não foram contemplados, né? A gente vê esse temor sombrio na segurança muito grande. E Diadema hoje aparece na mídia de uma forma negativa, né? Fazia muito tempo que não se via isso. E hoje, nessa última gestão, nesses últimos 4 anos, se viu essa falta de prioridade no governo em relação a esses temas básicos. Então, trazer essa administração profissional, esse combate realmente à corrupção, ter essa severidade com dinheiro público, né, essa seriedade com dinheiro público, gastar exatamente aquilo que realmente a população precisa, prioridades, e isso que a gente quer elencar. O senhor fala da sua experiência como empresário, a sua dinâmica no setor privado, que é diferente da do setor público. Como é que vai se implementar esse dinamismo, essa velocidade, sendo que a gente sabe que as licitações elas são engessadas, demoram mais um tempo, sendo que no setor privado as compras, os projetos o senhor coloca de imediato. Como é que vai ser trabalhar nesse ambiente conflituoso entre o público e o privado? Não, Beto, realmente assim, as regras são diferentes. Mas o jogo realmente de escutar as pessoas, de elencar as prioridades é o mesmo. Numa empresa ou numa casa, né, você tem prioridades. Se você, por exemplo, a dona de casa tem uma goteira na casa dela, né, e tem um filho precisando de um antibiótico, qual que ela compra primeiro? Né? Numa empresa a mesma coisa, né? Às vezes você tem prioridades. Assim como também na administração pública você vai ter prioridades. Você tem que administrar com as prioridades. As regras vão ser sempre diferentes. E isso acontece também de uma cidade para outra, do estado, né, de um país para outro, né? Então, assim, cada região vai ter uma maneira, um olhar diferente para as suas necessidades. Mas só que se você elencar uma administração, uma seriedade, uma ética, eu acho que tudo acontece. Então, independente dessa questão do meio privado e passar para o meio público, eu acho que se a gente traz realmente todo esse conceito, esse projeto com seriedade, né, com ética, que nem a gente vem colocando, né, de fazer realmente desde a eleição, de ter uma eleição modesta, mas uma eleição pautada na verdade, que a gente sabe exatamente as pessoas que estão ao nosso lado. Né? A gente saber justamente isso, a gente começa a elencar, fazer um governo próximo às pessoas. Candidato, tem uma pergunta do João Carlos Oliveira, que é sobre a segurança pública. O senhor comentou um pouco desses últimos 4 anos, e o seu vice, o coronel Marcel Soffner, tenente-coronel do batalhão em Diadema. Também não houve uma falha dele, esse aumento de insegurança na cidade, candidato? E quais são as suas metas para a segurança pública? É a pergunta do João Carlos. João Carlos, na verdade, obrigado pela pergunta e vale a pena até ressaltar. A gente fez questão de trazer o coronel Marcel Soffner para a nossa chapa, justamente para não ser um vice figurativo, mas um vice político. Hoje as pessoas estão cansadas dessa figura política. E colocando toda essa questão, o coronel Marcel Soffner, ele, quando foi comandante do 24º Batalhão, é importante ressaltar que ele foi, aqui na cidade, teve o 4º melhor resultado do estado inteiro, tendo todos os seus policiais condecorados. E ele também teve a maior honraria, né, recebeu a maior honraria da Casa do Legislativo como cidadão diademense, através dos resultados que ele trouxe aqui para a cidade, né? E justamente a experiência dele de 32 anos dentro da PM, né, como comandante, como coronel, de trazer toda uma experiência de um lado técnico em relação à segurança. Por isso que a gente fala, nossa equipe, ela é bem enxuta, né, de trazer realmente profissionais que possam agregar. E eu venho com a experiência administrativa privada, ele também por comandar um batalhão
e também ter esse compromisso, né, com a administração pública, nenhum dos dois políticos de profissão, mas trazemos toda essa experiência. Em relação até à segurança, queria complementar, né, de colocar toda essa questão da segurança de duas formas, resolver o problema da segurança de duas formas. Primeiro, com a integração, mas não uma integração das forças policiais, de falar assim, vamos juntar polícia civil, militar, a guarda. Não é nada disso, é juntar a inteligência das polícias, né, de sensibilizar o mapa criminal, porque se a gente for pensar bem, Beto, acontece um mapa criminal. Claro que a gente não tem o efetivo todo para colocar uma viatura de polícia em cada residência, em cada comércio, em cada lugar, né, mas a gente tem como mapear, sensibilizar através dessa inteligência os pontos de maior criminalidade e colocar estrategicamente policiais para que hajam a combater o crime. Isso é uma forma, integração. Segunda, ostensividade, né, de trazer realmente através do vídeo monitoramento, mas não vídeo monitoramento para colocar um policial lá para falar que tem vídeo monitoramento na cidade, mas é utilizar de uma forma inteligente, integrada a um banco de dados. Por exemplo, 3 operações que a gente quer colocar, ou 3 projetos que a gente quer colocar. Primeiro, Operação Radar, que são câmeras de monitoramento estrategicamente posicionadas na cidade, linkadas a um banco de dados que vão saber assim, olha, esse carro está sendo furtado, um policial vai ser colocado numa área estratégica para justamente combater este criminoso, porque hoje a gente sabe que Diadema sofre com um furto de carro muito severo. Operação Presença, saber onde que acontece exatamente a criminalidade e sabendo onde que acontece a criminalidade, colocar policiais, guardas municipais, aí essa questão de trabalhar de uma maneira integrada para coibir, né, e para ter essa sensação, né, de presença em relação à polícia para as pessoas ficarem mais tranquilas, né, de terem todo um andamento mais tranquilo, porque hoje não adianta a gente ficar discutindo o indicador de segurança pública. O indicador de segurança pública hoje, infelizmente, é falho. A gente não tem toda uma sensibilidade em relação a esses indicadores para falar que eles retratam a realidade. Então, um trabalho que a gente fez na pós-graduação é justamente isso, sensibilizar, né, através do aumento do relato, né, da criminalidade, para evitar as cifras negras, para justamente combater e mapear melhor este mapa criminal para combater na raiz do crime, ou do raiz da bandidagem mesmo. Candidato, ainda falando de 2012, o PSDB no segundo turno apoiou o atual prefeito Lauro Michels e continuou com esse apoio na eleição desse ano. Por que o senhor não continuou com esse apoio ao Lauro Michels? E também complementando a pergunta do Roger Marcel Luiz, como é que o senhor espera herdar a prefeitura? Quais são as metas logo nos primeiros dias de governo? Primeiro, acho que são 2 pontos, 2 perguntas, né? A primeira delas em relação ao PSDB. O PSDB apoiou sim o Lauro, né, o Zé Augusto, a Maridite, até são grandes amigos que a gente fez lá, mas só que o lado político em si a gente não concorda, por isso que a gente nunca fez parte do governo, né? Primeiro, eu tinha a minha profissão, acabou a eleição, eu não sou um político de profissão, né? Eu tenho minha empresa, né? Então eu fui cuidar da minha empresa, eu continuei essa trajetória como empresário, como engenheiro na iniciativa privada tranquilamente, né? Não vivo da política, então nunca fiz parte do governo para troca de cargos, aquela coisa que a gente sabe que acontece ao final de cada eleição, né? Depois ir lá e entrar no governo só para ser contemplado. Isso para mim é bobeira, é besteira, né? Então assim, não vejo dessa forma. Então o PSDB apoiou, né? O TACA não, né? O TACA ainda continua discordando da metodologia do governo, que não prioriza a cidade, não prioriza os moradores, não prioriza realmente as necessidades da cidade. Tanto é que a saúde, a educação, a segurança continuam num caos, né? Tem o recapeamento, sim, o recapeamento a gente realmente nota na cidade,
Mas agora, às vésperas da eleição, para mim é uma obra eleitoreira, então não tem lógica. Em relação à outra pergunta que eu me perdi... Finanças. Como é que espera aguardar a prefeitura e as prioridades já logo nos primeiros dias? É a pergunta do Roger. Independente de como a gente vai pegar a prefeitura, que a gente, claro, sempre pega esse viés de outra gestão, nunca está 100%, né? Mas a gente não está aqui e pode me cobrar, eleitor. Se a gente pegar a prefeitura, a gente não vai ficar dando desculpa, o Lauro não deixou a prefeitura como deveria, tinha não sei quantos bilhões de dívida. Para mim isso é desculpa, né? O gestor está lá para resolver problemas, e eu vou estar lá para resolver o problema, seja lá como vai vir, né? A bola, se vai vir uma bola quadrada, estou lá para resolver. A população me deu a confiança justamente para resolver o problema. Se fosse para dar desculpa, entendeu? Poderia ser qualquer um. Por isso da nossa diferença. A diferença entre um político e um administrador. O administrador está lá para resolver problemas. O político está lá para dar desculpas. Nas suas caminhadas que o senhor tem feito aí nas agendas políticas pela cidade, o senhor relata bastante reclamações de falta de lazer, né, para os jovens, enfim. Qual que é a sua proposta para resolver esse problema? Qual que é a sua proposta para a juventude? Sim, a gente vê realmente que a atual administração, ela reformou parques, reformou algumas praças, né? Mas longe de dar, isso daí não é lazer, isso é um espaço físico. A gente precisa promover realmente lazer para essa pessoa, colocar conteúdo nesses parques, atividades para esses parques, mesmo porque hoje o lazer está muito vinculado à educação, que é uma das nossas prioridades. Se você não atrai esse jovem, né, para a educação, ela fica mais um objetivo perdido. E quando a gente coloca como uma missão, como uma meta na nossa administração, pautar a educação como perspectiva de futuro para os jovens, a gente tem que usar não só o lazer, mas o esporte também, para agregar, né, a cultura, para agregar esses jovens para dentro da educação. Então hoje o jovem está perdido, né, em relação a essa falta de conteúdo, e a gente quer colocar realmente essa condição melhor nos parques, de conteúdo, para que esses jovens tenham atividade dentro dos parques, e dos centros culturais, das periferias, que foi abandonado também, toda essa questão. Candidato, queria falar um pouco de saúde com o senhor. 2 temas pautaram bastante a eleição de 2012, que foi o fechamento do Hospital Infantil, que é o atendimento pediátrico na UBS Nações, e o Hospital Municipal, que a gente vira e mexe, vê notícias negativas com relação ao Hospital Municipal. Queria que o senhor pontuasse essas 2 questões, como é que vão ser tratadas no eventual governo. A gente vê algumas questões em relação ao Hospital Infantil, sabe? Ainda tem candidato insistindo nessa tecla do Hospital Infantil. Para mim é um absurdo, né? O Hospital Infantil, ela precisa ter uma estrutura, ou seja, não tem UTI, não tem centro cirúrgico como é um hospital, né? Não tem como a gente fazer de uma forma tão concisa isso, resolver esse problema. A gente vê também o atual governo também agora, às vésperas da eleição, prometendo o PAI, né, o pronto atendimento infantil também naquela região, que deveria ser mais centralizado, né? Ali não é realmente um bom local, né, para fazer, e a cidade precisa realmente do pronto atendimento infantil, mas não sei se lá seria um local adequado, né? A gente tem que estudar realmente uma localidade para que fornecesse esse atendimento infantil para a cidade, né? Não contemplar nenhuma região em específico. Em relação ao Hospital Municipal, a gente vê também, mais uma vez, a falta de prioridade. Recentemente vocês noticiaram, né, que ia ser gasto mais de R$1 milhão somente na porta do Hospital Municipal. Para mim isso é um absurdo. Enquanto se gasta R$1 milhão na porta do Hospital Municipal, falta dipirona, falta remédio, falta realmente uma condição toda de um atendimento digno para as pessoas. Então, para resolver esse problema do Hospital Municipal, que hoje tem essa superlotação, essa carência, a gente defende a descentralização da saúde. Ou seja, as UBSs funcionando com qualidade de atendimento, mais humanizado. Porque a gente chega no hospital com um grave problema, você precisa ser acolhido, você precisa ser realmente colocado numa situação
para resgatar esse valor no ser humano, né? Para ter esse compromisso com a vida das pessoas, e a gente não vê isso. Então, melhorar a qualidade do atendimento e humanizar a saúde nos postos de saúde, nas UBSs. Segundo, descentralizar o atendimento, o pronto atendimento. Uma das coisas que a gente fez, colocou no nosso projeto, e a gente viu também que o atual governo recentemente anunciou que vai fazer, então a gente está no caminho certo, né? Que é o pronto atendimento do Eldorado, 24 horas, né? Para atender toda a Zona Sul de Diadema. O UPA Paineiras, para atender toda a Zona Norte de Diadema. E também contemplar a UPA do Piraporinha, né, como um hospital municipal, aí sim servindo como um suporte para esse UPA do Piraporinha, atendendo toda a Zona Leste. Porque descentralizando e tendo as UBSs tendo bom funcionamento, você automaticamente esvazia o hospital municipal para atendimentos mais complexos, né? Então, pensar diferente. Resolver o problema é justamente pela causa, não pelas consequências, né? Então, a gente vê que o governo, ele relata isso agora na época eleitoral, mas teve 4 anos para se resolver esse problema e não resolveu, né? Ao falar aí das propostas de saúde, o senhor contemplou a resposta da pergunta do Romério Vieira, a quem a gente agradece. Falando um pouco de desenvolvimento econômico, candidato, que é uma área que o senhor atua aí na cidade, a sua proposta, basicamente, ela é feita em cima de empreendimentos solidários e incentivo à economia criativa. Como vão funcionar essas propostas aí para alavancar a economia da cidade? Acho que não é só isso, né? Mas esse é um dos tópicos que a gente alavanca em relação à economia solidária, justamente porque a gente vê um grande número de desempregados na cidade, né? O desempregado hoje, ele tem esse desespero de conseguir realmente para dar sustento para o seu filho. Então essa é uma urgência, é uma prioridade. Então é uma maneira de suprir primeiramente uma demanda em relação aos desempregados da cidade, para dar essa dignidade que tanto a gente pauta, né? Porque o nosso programa de governo inteiro está pautado em cima da dignidade da nossa cidade. Então, a economia solidária, a economia criativa está num dos elementos para abastecer justamente essa questão. Segundo, ser parceira das empresas, ser parceira dos comércios, ser parceira realmente de uma forma que a gente possa ser amiga da indústria, né, do comércio, porque a gente não escuta as demandas. A gente vê hoje alguns relatos, novamente, de abaixar imposto para atrair mais empresas, e isso não funciona. A gente já passou essa época, né, de desenvolvimento comercial, desenvolvimento econômico da cidade, em troca de redução de impostos. As empresas não buscam somente isso, buscam outras coisas, buscam ser parceiras. Hoje, por exemplo, a gente pega uma cidade igual Diadema, que tem um parque químico muito grande, né? Mas a gente não tem um curso técnico em química. Isso em diversas outras áreas. Ou seja, se investiu em educação, mas só que esqueceu da educação profissionalizante e a profissionalizante voltada para a vocação da cidade. Ou seja, não escutou novamente as empresas, não escutou novamente a indústria, né, que precisa de uma mão de obra qualificada para justamente abastecer, né, todo o chão de fábrica, né, que é o que custa caro dentro da empresa, que faz a expertise da empresa e faz isso voltar. Então a gente tem esse segundo ponto. O terceiro ponto, Beto, é valorizar ou revitalizar, né, o mercado, o comércio dos bairros. A gente vê aí Serraria, vê o Inamar, vê o Eldorado, vê o Marilene, o Vila Nogueira, enfim. Vários bairros aí tendo uma condição do mercado, um comércio de bairro, né? Mas só que muitos comerciantes, eles abandonam os pontos, ou esse crescimento dos bairros, eles não crescem, primeiro, pela segurança. Aí justamente a gente volta na questão da administração integrada, né? De a gente saber que hoje a segurança afeta diretamente os comerciantes. Então trazer uma segurança melhor, trazer toda uma proposta melhor em relação à segurança, para que o comerciante ali do bairro possa ter a tranquilidade e automaticamente
comércio do bairro crescendo, as indústrias crescendo e tendo essa questão da economia solidária, a própria economia, o próprio desenvolvimento econômico da cidade começa a andar, né? Então hoje a gente vê uma cidade mal planejada, que não viu isso, né? Não viu isso, e hoje o reflexo são 1.200 galpões, né, abandonados na cidade, ou seja, 1.200 empresas que se evadiram da cidade, comércios que se evadiram da cidade, e a gente tem essa preocupação de resgatar todas essas empresas novamente para Diadema, para trazer toda uma economia, para gerar empregos para a própria cidade. Candidato, críticas que se fazem à atual administração na área da educação é com relação à falta de vagas em creche. O prefeito Lauro Michel esteve ontem com a gente, disse que mais ou menos a fila de espera é de 4.000 crianças. Como solucionar esse problema, sendo que Diadema também não tem muitas áreas para se construir? É outro problema que a cidade tem, né, candidato? Primeira coisa, a gente se resolve o problema com vontade, né? Mas não só vontade, mas a gente tem que fazer ali essa questão das próprias creches, mas creches conveniadas a curto prazo, né? Porque todos os problemas, se você fatiar o problema, né? Mesma coisa o do elefante. É difícil comer o elefante, mas não seria tão difícil fatiar o elefante. E a gente vai fatiar o problema, resolver ele a curto, a médio e a longo prazo, né? Trazer todo esse conceito realmente da iniciativa privada para a gestão pública. Ou seja, a creche tem 4.000, que a gente sabe, né? A gente não sabe a real demanda da cidade, principalmente vendo que o número de creche de 0 a 4 anos foi reduzido para 0 a 3, ou seja, já surgiu novas vagas aí. A todas essas vagas que falaram que foram criadas na cidade, tem uma questão de dúvida, porque reduzir um ano, é óbvio que vai ter um aumento de vagas disponibilizadas maior. Mas só que a gente não quer trabalhar realmente inventando números. Eu sou engenheiro, eu sei trabalhar com números e sei realmente resolver o problema. Então, assim, de 0 a 3 anos, trabalhar curto prazo com creches conveniadas e dar andamento a todas as creches que estão paradas. Do atual de administração para a administração passada, só 2 creches das 5 foram concluídas, né? E foram concluídas agora, na época da eleição. Isso para mim é absurdo novamente. Gestão eficiente é desde o primeiro dia. Do primeiro dia de trabalho, você tem que começar a mostrar a resposta para as pessoas, né? E não agora, às vésperas da eleição, mais uma vez para enganar. Então, resolver o problema das creches de uma maneira que a gente possa fatiar o problema. Creches conveniadas e construção das creches em andamento, continuidade das creches em andamento e construção de novas creches. Assim a gente vai resolver o problema. Não depende dos repasses do governo federal, essas creches? Ah, muito bom, Beto. Outra coisa que a gente vai colocar na nossa administração é a institucionalização da captação de recursos. Muitas pessoas se assustam, né, com o nome, mas só que nada mais é do que fazer projetos, levantar documentações, mesmo porque o governo federal, o governo estadual tem dotação orçamentária, assim como as empresas, parceria público-privada, também tem dotação orçamentária para ajudar o município. Então, assim, trazer uma equipe de técnicos, né, para saber a lei 8666, que é a lei de licitações, trazer uma equipe que tenha todo um cunho técnico para elaborar projetos, uma outra equipe para levantar as documentações necessárias, porque assim, a gente sabe que o cobertor é curto no município, que toda a arrecadação do município em cima aí de IPTU, ISS, ITBI, talvez mais alguns outros impostos de menor relevância, eles são insuficientes, né, para toda a demanda no município. Então a gente precisa potencializar essa arrecadação, né? Todo mundo tem aquele bico, talvez, para fazer o rendimento extra. A prefeitura não tem como fazer bico, mas tem como fazer a institucionalização da captação de recursos. Então, numa linguagem muito simples, é elaborar projetos, elaborar certidões, que deixou de ser feito nessa atual gestão, né? Candidato, a gente vai chegando aqui nos momentos finais do nosso programa. Fica aqui o espaço para o senhor deixar o seu recado para o eleitor de Diadema. Bom, queria novamente agradecer, né, aos internautas, a todos os eleitores que nos acompanharam nessa tarde, que vão nos assistir também.
peço para que vocês prestem atenção, não somente nas propostas de cada candidato, mas no passado, na vida e nas companhias realmente de cada candidato. Tudo que começa errado, termina errado. Né? A gente vê hoje uma campanha luxuosa por vários candidatos, né? Mas pelo contrário, a nossa campanha é modesta, é feita por pessoas do bem, pessoas voluntárias que realmente acreditam no resgate da dignidade de Diadema, que querem colocar todo o seu serviço para transformar a vida das pessoas, para transformar Diadema numa referência positiva, para levar aí para você uma saúde humanizada, uma saúde com mais médicos, uma saúde com uma UBS com qualidade nos atendimentos, uma segurança onde a gente possa ir e vir com tranquilidade, né, uma educação voltada para o futuro. Por isso, a gente não quer reinventar a roda, a gente quer fazer exatamente os equipamentos que a gente tem funcionarem com qualidade e com eficiência. Por isso, no dia 2 de outubro, vote TACA 55 no japonês. Esse sim você pode confiar. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado, Rafael Rocha. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado a você que interagiu com a gente. Acompanhe à noite, às 19 horas, ao vivo, o candidato Vaguinho, do PRB, também a prefeito de Diadema. E amanhã, os candidatos à prefeitura de Mauá. Acompanhe o nosso jornal impresso amanhã com todas as informações sobre as eleições de 2016. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço.